Como é que foi essa participação de Lula nesse Dia do Exército? Qual a importância disso? Pois é, a importância dele ter ido é notável, né, Fabiola? Se a gente for lembrar o grau de tensão que vigorou entre o governo, o executivo em especial e as Forças Armadas, isso já é um tremendo ganho. Mas a gente tem que notar que o presidente Lula, ao contrário do que fazia o ex-presidente Bolsonaro, não falou na solenidade, né? E isso foi uma coisa combinada, porque ainda existem pontos de tensão e eles são cada vez menores, mas eles existem. Então, eu vou destacar aqui dois pontos que ainda tensionam essa relação e que podem ainda causar algum atrito, algum ruído. Um deles é essa pressão interna, inclusive do PT, para que o governo acabe com o GLO. A GLO, o que é a GLO? Aquele tipo de operação especial que vigorou, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando as coisas estavam muito quentes lá no Rio de Janeiro, o governo foi obrigado a solicitar as Forças Armadas para que fizesse a intervenção lá. Então, por causa do 8 de janeiro, sobretudo, alguns segmentos do governo querem que a GLO acabe. E esse é um ponto muito sensível para as Forças Armadas, principalmente porque, como diz o ministro da Defesa, o Múcio, ele diz que se isso for tratado como sendo uma espécie de punição para as Forças Armadas, isso vai criar um ruído muito grande. Então, agora existe uma série de conversações entre o Ministério da Defesa e o deputado Carlos Zaratini, que é do PT, e que tem uma proposta. Ele defende, por exemplo, o fim da GLO, para tentar contornar essa situação. Os militares não querem o fim da GLO e setores do governo e do PT querem o fim da GLO. Isso é um ponto de atrito, um ponto que tem que ser contornado. Existe outro ainda, que é agora uma coisa que parte da Controladoria Geral da União e que o jornal O Globo deu hoje, que é uma proposta para que os militares que prestam serviço no governo e que, porventura, venham a ser questionados na sua atuação, eles passem a ser investigados por civis, aquelas sindicâncias administrativas que a gente conhece, né? Então, militares a serviço do governo que passem por alguma espécie de questionamento passariam, então, a ser investigados por sindicâncias administrativas normais, porque o que acontece hoje é que qualquer coisa que o militar faça a serviço do governo, ele vai ser investigado por uma sindicância militar e não civil. Então, a CGU, a Controladoria Geral da União, quer que isso mude, quer que eles passem a ser investigados por civis. Faz parte daquela política do governo de desmilitarização do governo, de despolitização e tudo isso. Mas isso vai ser certamente outro ponto de atrito. E um terceiro que surgiu agora, e a gente já vai falar disso daqui a pouco, né, Fabiola, é aquela cena mostrada pela TV da participação do general Gonçalves Dias no 8 de janeiro. Isso aí vai dar pano para a manga.